Então, eu vou até as escolas para poder disseminar o conceito de tecnologia na educação aos jovens, porque eu sempre me coloco no lugar do próximo, o que a gente chama de empatia, né? Então, assim, lá na minha época, quando eu era pequeno, se eu tivesse alguém que pudesse falar sobre tecnologia, me ensinar algumas coisas, eu ia ficar muito contente. Então, eu faço isso com muito orgulho, né, e prazer em disseminar o conceito de tecnologia. E o professor Manuel Diogo é o coordenador, educador da rede PA Unesco. Para quem não sabe mais ou menos o que Eu é... posso me apresentar? Sim, sim, eu só ia explicar um pouco dessa parte PA, mas o senhor explica então, pode ser? Não, pode. Fica à vontade, Samuel, fica à vontade. Não, então tá. A rede PA, gente, para quem... o que significa rede PA? É Programa de Escolas Associadas. Então, imagina assim, várias escolas do mundo todo, né, cerca de 11 mil escolas em 182 países, elas participam dessa rede de escolas que é reconhecida pela Unesco, tá? E dos princípios deles é disseminar esse conceito de cultura, né, propagar a paz. Então, assim, é um reconhecimento muito bom para as escolas quando elas têm, né, esse selo Unesco, né, professor? O senhor até pode me corrigir se eu estiver falando qualquer besteira, tá? E se o senhor pudesse apresentar, porque assim, gente, Não, está aí muito bem. o currículo do professor, modesta parte, é um currículo que eu não consegui decorar. Eu sei mais ou menos, mas é muita coisa, então ele vai explicar para a gente mais ou menos quem é ele. É com você, professor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao povo do Brasil, à nação brasileira e ao Samuel Oliveira pelo convite formulado para estar aqui neste ambiente de intercâmbio de informação, intercâmbio, portanto, de cultura e, acima de tudo, de cientificidade, não é? Estamos a tratar das coisas da ciência, as coisas da educação. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite formulado. Meu nome é Manuel Diogo, eu sou graduado e mestre em Relações Internacionais, pós-graduado em Metodologia de Investigação Científica, pós-graduado em Agregação Pedagógica para o Ensino Superior, pós-graduado em Didática do Ensino Superior. Eu sou quadro do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola. Recentemente estava na coordenação da rede do Programa das Escolas Associadas de Angola, razão pela qual estive em Minas Gerais, em Ouro Preto, num convite formulado pela professora Miriam Tricati para representar a Angola como coordenador da rede das escolas associadas à Unesco, num evento que aconteceu, portanto, no ano passado, em outubro. Portanto, eu sou também professor, educador e consultor. Deixa-me dizer que, portanto, a rede do Programa das Escolas Associadas é, portanto, uma rede global que está em todo o mundo, em que estão circunscritos cerca de 182 países do mundo e cerca de 10 países coadjuvator, portanto, nessa empreitada. Ela tem como a sede da Rede Internacional do Programa das Escolas Associadas em Paris, porque ela provém da comissão, ela provém da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e, no entanto, todos os países que compõem a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura contêm, portanto, uma rede das escolas associadas à Unesco. O que é essa rede das escolas associadas à Unesco? É uma rede que trabalha sobre os ideais portanto, sobre os ideais da cultura de paz. Como dizia o outro, se é na mente do homem que surge o pensamento de guerra, também é na mente dos homens que devem surgir ou erguer-se o pensamento da paz. Portanto, as organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é uma agência das Nações Unidas portanto, das Nações Unidas, cujo objetivo
portanto, trabalhar na educação, e vocês sabem muito bem que a educação é feita nos dias de hoje através de um programa feito pelas próprias Nações Unidas, que é, portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, nós particularmente trabalhamos com as ODS, que é Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis 4, que quer dizer educação de qualidade. Portanto, essa educação de qualidade, ela converge uma sincronia, ela converge um único objetivo em todo o mundo, que é a pregação da cultura de paz através das escolas. Portanto, é importante também aqui dizer, já entrando para o nosso tema, que o tema no qual somos chamados a dissertar é, portanto, os desafios da educação em tempos de pandemia em Angola. Na verdade, professor Oliveira, professor Samuel Oliveira, estamos Exatamente. lá? Exatamente. Isso. Falando... Isso, exatamente. Agora falando, a gente vai entrar nessa... Tá? Tá. Podemos? Podemos continuar? Vai. Sim, Portanto, pode continuar. Falando propriamente, só para aqui, parafraseando, antes de entrar no tema, um bocadinho sobre a rede das escolas associadas, a rede PEA Angola. Ok, eu vou dizer uma coisa sua, mãe. Professor Manuel, Samuel. Olá, estou a ver que a Maria, a Laura, não? Boa noite, Cleia Maria. Falou. Eu acho que eles... Tá. Acho que agora foi. Bom, eu tinha comentado para a gente poder tentar desabilitar o microfone só para poder não dar ruídos, tá, gente? E aí, no final, a gente vai trocar informações e tudo. Sobre a questão do professor ter comentado sobre as ODS, para quem não sabe, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, são objetivos a nível mundial, na qual a ONU ela quer chegar até 2030 atingindo esses objetivos. Então, existem vários objetivos de desenvolvimento sustentáveis. O primeiro objetivo, por exemplo, é combater a pobreza. E o professor Diogo comentou do quarto objetivo, que é a questão de educação de qualidade. O que não faz muito sentido, por exemplo, uma pessoa tem uma educação melhor do que a outra, justamente porque ela tem uma condição financeira melhor. Então, educação de qualidade nada mais é do que isso, é proporcionar educação de qualidade para qualquer nível de condição. Não é isso, professor? Alô? Exatamente. Está me ouvindo, Samuel? Está me ouvindo? Estou escutando. Sim. Exatamente. Portanto, as organizações das Nações Unidas, ela tem várias agências, tal como existe a OMS, que é muito famosa atualmente por causa da questão da pandemia, tal como existe o Conselho de Segurança das Nações Unidas, tal como existe a Cruz Vermelha, tal como existe a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, também existe portanto, a Unesco. A Unesco, o que é? A Unesco é, portanto, United Nations School, ou seja, a Agência das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Portanto, esta Agência das Nações Unidas para a Educação e Cultura, ela trabalha sobre os ideais de cultura de paz. Mas como ela trabalha sobre os ideais de cultura de paz? Ela trabalha sobre os ideais de cultura de paz através da educação. Em todo o mundo, cerca de 182 Estados-membros efetivos e 10 membros não efetivos, há uma organização, portanto, das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Essa organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura chama-se Comissão Nacional para a Unesco.
essa Comissão Nacional para a Unesco existe no Brasil, existe em Angola, existe em Portugal, existe em Moçambique, existe em Cabo Verde, existe no resto do mundo todo. Só que esta comissão visa trabalhar nos ideais de cultura de paz. Esses ideais de cultura de paz é promovido pelas escolas através, portanto, dos coordenadores extraescolares, cujo objetivo fundamental é pregar a cultura de paz nas escolas. Portanto, só que nós temos dentro da rede das escolas associadas, portanto, a nomenclatura, nós temos o diretor das escolas, que são os pontos focais, mas esses pontos focais são representados pelos coordenadores extraescolares. Esses coordenadores extraescolares, trabalham, portanto, de acordo com a orientação da Comissão Nacional para a Unesco. E essa Comissão Nacional para a Unesco, lá dentro, existe uma rede do programa das escolas associadas à Unesco, que em inglês quer dizer ASPNet, ou em francês quer dizer Le Réseau des Écoles Associées à l'UNESCO. Portanto, para dizer que dentro desta rede, portanto, se trabalha, como já disse anteriormente, a pregação da cultura de paz. Essas escolas são escolas que são escolhidas e que tenham perfis para estarem dentro desta rede. Em todo o mundo existem mais de cerca de 11.000 escolas. E, no entanto, essas escolas, dentro de cada país ou dentro de cada, portanto, rede das escolas associadas locais, existe, portanto, uma congregação, uma aceitação e um reconhecimento dessa escola que é levada para a coordenação internacional em Paris, cujo objetivo fundamental é, portanto, trabalhar em uníssono, trabalhar conjuntamente no sentido de pregar a cultura de paz, a troca de experiência, a aprendizagem intercultural, que vai ser um dos pilares, que vai ser um dos pilares da aprendizagem, que vai ser um dos pilares da ASPNet, nesse contexto, do programa da Rede das Escolas Associadas, cujo objetivo é pregar a cultura de paz. Portanto, nós aqui em Angola estamos organizados da mesma forma. Eu, recentemente, fui o coordenador da Rede das Escolas Associadas à Unesco. Tive o privilégio de organizar o primeiro encontro nacional, a súmula do que aconteceu em outubro em Ouro Preto, realizada pela professora Miriam Tricati, em Minas Gerais. Eu organizei aqui em Angola, em outubro, o dia 5, que é, por sinal, o Dia Internacional do Professor. É uma data específica para os professores, mas nós aproveitamos essa data para organizar o dia 5 de outubro, que é o dia da Rede PEA Angola, onde organizamos o primeiro encontro da Rede de Programas das Escolas Associadas. Nós trabalhamos de acordo com os programas das Nações Unidas sobre aprendizagem intercultural, sobre as questões de direitos humanos, sobre as questões, das doenças transmissivamente sexuais, sobre as questões de doenças endemias e pandemias em todo o mundo, e bem como também sobre as questões das ODS 4, que é, portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobretudo a educação de qualidade. Portanto, basicamente é isso que nós trabalhamos e que nós fizemos aqui em Angola. Agora, entrando para o nosso... Sim. Não, pode continuar, desculpa. Entrando para o tema no qual nós somos chamados para estar aqui a discutirmos com alguns especialistas do Brasil, e deixa-me dizer aqui o Samuel que tem gente da Argentina também aqui, quero entrar, é só ver,
gente da Angola a entrar e gente do Peru também a entrar. Que bom, Entrando fico justamente... feliz. Sim, porque nós fizemos o convite para o Peru, para a Argentina e, Uhum. obviamente, para o meu país, para Angola, nesse contexto. Professor, Entrando para... só comentando, já que a gente já vai entrar no tema, né? Foi até uma das pessoas, eu acho que foi a Camila, que perguntou no início se a África estava, a Angola em si está em quarentena, né? Muita gente provavelmente não tinha escutado essa parte, né? Estava no nosso script perguntar isso para ele, e como ele já falou que está sim em quarentena, né? E recentemente passou até uma reportagem no jornal aqui no Brasil falando que a África está dando um show nessa questão aí de isolamento, de propagação do vírus, e mais do que se imaginava que poderia, entendeu? Então, os especialistas, eles fazem uma projeção e a África conseguiu surpreender. Tem algum segredo aí que vocês estão fazendo, que vocês poderiam estar comentando com a gente? O que você poderia estar fazendo? Como que está sendo essa questão do isolamento aí? Primeiramente, por essa pergunta. A gente começa por aí. Bom, deixa-me dizer aqui um aspecto extremamente importante. Vocês sabem que o continente africano é um continente, apesar de inúmeras dificuldades, mas é um continente, portanto, que é muito reto, um continente cujo o processo de democratização ainda é muito lento, mas ainda assim conseguimos ultrapassar algumas barreiras. De facto, nós estamos em pandemia e estamos em quarentena, perdão, estamos a viver a quarentena de forma ordeira, de forma organizada, e há também um certo sucesso, portanto, nesta luta da prevenção do Covid-19 em África. Quais são, portanto, os elementos fundamentais que levam a cabo o sucesso da prevenção do Covid-19 em África? Primeiro, é importante dizer, a maior parte dos estados africanos são estados militarizados, são estados cujas suas democracias não têm mais de 20 anos ou 25 anos e que, portanto, há uma inteira colaboração entre o governo desses estados africanos, particularmente de Angola, entre a população. Ou seja, o governo e a população faz, em suma, portanto, jus da sincronização para melhor viver dessa altura de pandemia. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que a maior parte dos estados africanos são estados militarizados. Ou feliz ou infelizmente, portanto, os estados africanos têm apoio, ou seja, os governos africanos têm apoio, é melhor dizer assim, os governos africanos têm apoio, portanto, das Forças Armadas locais. E as Forças Armadas locais têm trabalhado muito no sentido de juntar sinergias para que a propagação deste vírus não se alastre no resto dos territórios africanos. O que aconteceu no caso concreto de Angola? Quando nós ouvimos o surto da pandemia do Covid-19 no mundo, o nosso presidente angolano, Sua Excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, ele, no dia 26 ou 27, se a memória não me falha, de março, ele decretou logo a agência em todo o território nacional. Não só o meu presidente, o presidente do meu país, como o resto dos presidentes da África decretaram um estado de emergência. E é importante dizer, Samuel, que a população africana é uma população ordeira, organizada e que, portanto, é obediente, acima de tudo, em cumprir as orientações emanadas pelos organismos do Estado. Isso é um dos aspectos que contribui para o sucesso portanto, da prevenção ao Covid-19
em África. E há uma ligeira, se não dizer uma ampla colaboração entre, portanto, os governos africanos e as forças armadas, porque nós já temos experiências aqui em África de muitas doenças transmitíveis mentes aqui em África, como o ébola, a febre amarela. Nós já presenciamos o ébola, por exemplo, no norte de Angola, ali nas regiões do Zaire, portanto, do Luvo, no Ige, e concretamente na República Democrática do Congo, no leste da República Democrática do Congo, concretamente no Lufu, em Matadi, em Kimpese e Kisangani, já ouvimos o surto do ébola, que é muito mais perigoso do que o Covid-19. E o que é que acontece? Nós conseguimos lidar com a situação dessas doenças, dessas endemias, não são pandemias ainda, dessas endemias. Portanto, aqui o elemento fundamental é que existe uma colaboração muito árdua entre o executivo, que é o governo, e as Forças Armadas angolanas. Também existe uma colaboração muito forte da parte da população em aceitar, em acatar as orientações emanadas pelos órgãos de governo e pela lei. Portanto, este é, portanto, um dos elementos que faz com que nós, hoje, aqui em Angola e em África, lutemos pelo Covid-19. Portanto, só para tu teres noção, se a memória não me falha, nós a essa hora em Angola, caso concreto de Angola, nós temos cerca, portanto, de 14 doentes recuperados, temos cerca de 2 óbitos, 2 mortos, e cerca de 67, se a memória não me falha, 68 pessoas infectadas pelo Covid-19. O que resta dizer que o logro é positivo. Sim. Não é verdade? Na realidade, por exemplo, de Senegal, na realidade, por exemplo, portanto, do Camarões, do Mali, este rácio também é reduzido. Na realidade das Ilhas Seychelles, na realidade de Madagascar, também são territórios africanos, isto é um número muito reduzido. Portanto, é importante também dizer que, mesmo a nível da África, nós também já temos uma resposta para o tratamento do Covid-19 em África e no mundo, na qual foi feito um medicamento orgânico que é chamado Covid Organic, que foi feito na Madagascar. É uma bebida típica africana feita por frutas e algumas plantas medicinal africana com o objetivo de criar, ou com o objetivo de curar a Covid-19 e que, portanto, portanto, nessa altura está a resultar. Só que não há um aval, portanto, por parte da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, porque eles partem do princípio que estas investigações e estas soluções devem ter cariz científica e acham que essas investigações, estas soluções, não têm, nos dias de hoje, um cariz científico. Pronto, mas isso é uma outra questão, é uma questão meramente política, da política internacional, das organizações internacionais, da conjuntura internacional, que deve ser colocado de parte, porque há outros fatores que envolvem. Nós sabemos que o Ocidente e o Oriente nunca iam entregar, portanto, isso de mão beijadas, porque não vem da Europa, não vem da Ásia, vem da África. Portanto, esse é um outro assunto a ser tratado no âmbito das relações internacionais, no âmbito do direito internacional público. Tá. Vamos torcer aí, né, para que dê tudo certo essa questão que o resultado venha a soar positivo, né?
que a gente possa aí ser beneficiado com a cura, de fato, vindo dos africanos. Professor, Exatamente. vamos lá. O senhor fala inglês perfeitamente, fala espanhol, fala português, fala francês, que eu sei, tá? Aí na Exatamente. África, gente, para quem não sabe, por exemplo, o continente africano, por exemplo, a África do Sul, eles falam inglês, tá? Onde o professor tá, que é em Angola, eles falam português de Portugal. E, professor, especificamente aí onde o senhor está, nas escolas, os alunos, eles aprendem o idioma, né, nativo, que é o português, e qual que é o outro idioma? Aqui no Brasil, a gente aprende nas escolas públicas, né, português e inglês. E aí, em Angola, qual que é o idioma? Bom, Samuel, primeiro para responder essa pergunta, eu havia de fazer uma introdução, entrando já para o tema, não é? Entrando já para o tema, que portanto, o tema é a educação, os desafios da educação em tempos de pandemias. Portanto, antes eu vou fazer um resumo para ditar, portanto, como é regido o Sistema Geral de Educação em Angola e o Subsistema de Ensino Superior. Portanto, é importante dizer que o Sistema Geral de Educação em Angola é feito através da Lei de Base do Sistema de Educação, que compete ao Estado, através do Executivo, assegurar a coordenação da política executiva e funcionamento do subsistema do ensino superior e do Sistema Geral de Educação. Portanto, o objetivo do Estado é assegurar que as instituições do Sistema Geral de Educação e do Subsistema de Ensino Superior alcancem altos padrões de qualidade no domínio da organização e gestão da formação, da investigação científica, da extensão universitária e da educação moral e cívica e patriótica. Quais são os dois documentos reitores do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista jurídico-legal que regula o Sistema Geral de Educação e Subsistema do Ensino Superior? Estamos a falar do Decreto 90/09, estamos a falar do Decreto 17/09 e estamos a falar também, portanto, da Lei Geral, estamos a falar também da Lei de Base do Sistema Geral de Educação. Assim está certo, da Lei de Base do Sistema Geral de Educação. Portanto, é importante aqui dizer, como disse muito bem o Samuel, que nós, cá em Angola, a nível do setor público, na verdade, portanto, as línguas que são implementadas dentro do currículo do Sistema Geral de Educação em Angola são o inglês e o francês. Portanto, o inglês e o francês é de forma opcional. Ou seja, se porventura uma determinada escola, portanto, está a dar inglês, uma outra escola já não vai dar inglês, vai dar uma outra disciplina, que é o francês. Portanto, só para dizer que nós aqui, a implementação das línguas, portanto, internacionais como o inglês ou o francês, no Sistema Geral de Educação, é feita, portanto, através do inglês. Alô? Oi, estou te escutando. É feita através do inglês e através do francês. Só que o que existe? O que existe é que se uma determinada turma vai dar inglês, uma outra turma vai dar francês. Isso tem muito a ver com as opções que, portanto, cada aluno ou cada turma pretende fazer. A nível do setor privado, é importante dizer aqui que o setor privado vai avaliar em função das inscrições, em função dos interesses, quer dos alunos e dos encarregados de educação e pais, que querem, de facto, verem seus filhos aprender. Nesse contexto, se for inglês, em função das inscrições, eles vão fazer o inglês. Se for o francês, em função das inscrições,
eles vão fazer o francês. Mas é, de alguma forma, legal a implementação das línguas francesa e inglesa dentro do currículo de ensino no sistema geral de ensino em Angola. Bacana. Então, quer dizer que uma escola, né, particular, dependendo da quantidade da demanda, eles escolhem entre francês ou inglês, né? Exatamente isso, Samuel. Exatamente isso. Eles dependem muito da demanda, portanto, dos estudantes, dos encarregados de educação e dos pais. Em função da demanda, eles vão montar o curso. O Samuel sabe, tanto no Brasil como em Angola, em qualquer parte do mundo, que, portanto, a escolha de uma formação envolve custos, envolve tempo e envolve, acima de tudo, um esforço físico, intelectual e mental. Portanto, em função da inscrição, é colocado, digamos assim, à disposição do público para, portanto, a implementação desse mesmo curso. Se haverem mais pessoas a nível do setor privado, se haverem mais pessoas a quererem fazerem mais o inglês, eles então vão instituir ou implementar um curso de inglês. Se haverem mais pessoas a quererem implementarem o curso a quererem frequentar o curso de francês, eles então vão, portanto, instituir ou implementar o curso de francês. Agora, a nível do Sistema Geral de Educação em Angola, portanto, se transmite as duas línguas, o francês e o inglês. Portanto, se uma turma do primeiro ano está a fazer, ou quando digo do primeiro ano, está a falar do primeiro ano fundamental, está a fazer o inglês, a turma do segundo ano do segundo ano fundamental está a fazer o francês. Portanto, só para dizer que é lecionado as duas línguas, o francês e o inglês, dentro do Sistema Geral de Educação em Angola. Bacana. Professor, fazendo jus ao tema, né, os desafios da educação em tempos de pandemia, como que está sendo a disseminação da educação aí nessa nova fase global? Ou seja, aqui no Brasil, a gente utiliza recursos como, por exemplo, né, a tecnologia, a internet, para a gente poder mandar, né, fazer videoconferências como essa que a gente está fazendo e assim a gente conseguir ensinar e passar o conhecimento sem sofrer maiores impactos. Mas como que está sendo aí? Como que vocês estão fazendo? Porque eu sei que a internet aí geralmente oscila muito e isso não prejudica de fato a aprendizagem, né? Como que vocês estão fazendo para poder driblar isso daí e contornar todos esses empecilhos que a gente sabe que infelizmente tem? Bom, Samuel, uma boa questão, um bom questionamento. Deixa-me aqui dizer, e é extremamente importante dizer que, entrando para essa questão, a África é um continente ainda muito novo. É muito antigo, mas ao mesmo tempo é muito novo. É muito antigo pelo facto de que é conhecido como o berço da humanidade. É conhecido como a única região do mundo que se encontra em sucessão irregular. Ou seja, é a única região do mundo onde tudo começou. Quer, portanto, a origem do homem como tal, quer a origem do Homo sapiens como tal. Mas deixa-me dizer que nós aqui estamos, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da tecnologia da informação, um bocadinho muito atrasado em relação à Europa, em relação à América, mas estamos a galgar passos que nos levam a dar, portanto, resultados satisfatórios. O Samuel perguntou como tem sido o processo de transmissão de ensino-aprendizagem aqui em África, particularmente em Angola. Portanto, os governos africanos, particularmente o governo angolano em Angola, ele usou, portanto, nós temos um grande problema da internet em Angola. A rede da internet em África, em Angola, ainda é um luxo.
ainda é uma dificuldade, ainda é um problema, e as poucas pessoas que têm vão fazendo um esforço suficiente para poderem obter o máximo de vantagens deste bem precioso. Mas o que é que acontece? O governo, para a transmissão do conhecimento e aprendizagem, quer no Sistema Geral de Educação, quer no subsistema de ensino superior, ele está a usar as teleaula, ou seja, a teleaula em que, como há uma dificuldade muito grande de adesão à internet, porque nem todas as famílias têm acesso à internet, no computador, logo o governo, através da televisão pública de Angola, que é a TPA, é uma televisão local, ele está a transmitir as aulas via TPA, via televisão. São beneficiários dessas aulas os alunos do ensino primário, os alunos do ensino secundário, o que de alguma forma deixa um bocadinho refém, sem qualquer orientação, dos alunos do ensino médio. Portanto, estamos a falar do ensino médio, 10ª, 11ª e 12ª classe, o que de alguma forma alguns diretores das escolas públicas ou privadas vão exercendo dentro das suas competências influência para poder transmitir as aulas, o conhecimento através de um vídeo, quer via WhatsApp, quer via Facebook, até mesmo quer via Zoom, ou Zoom, melhor dizer, como vocês queiram. Portanto, essas são as plataformas de transmissão de conhecimento ou do ensino-aprendizagem que está a ser utilizada aqui. Como, portanto, a internet é muito fraca, muito baixa, ainda é um luxo em Angola, as escolas do setor privado, obviamente, têm mais, portanto, têm mais recursos para poder, portanto, transmitir o ensino através das redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp e o Zoom. Então, eles estão a transmitir como podem através desses canais. Mas as escolas do setor público, através do Ministério da Educação e, portanto, do Executivo ou do Governo de Angola, estão a transmitir através das teleaulas. Bacana. Pessoal, para quem não sabe, Samuel, nunca entrou no Zoom, bacana quer dizer bom, não é isso, né? Bacana quer dizer bom. Isso, né? Tem outro significado aí? Porque vai que tem outro significado aí, eu não estou sabendo. Não, nós aqui usamos o Justo. português de Portugal, como tu disseste anteriormente, mas eu acho que bacana quer dizer bom, é isso, né? Isso, bacana é legal. Caso, gente, para quem não sabe, tem pessoas de outras regiões também, né, de outros países que também estão aqui. Então, é porque assim, é normal para a gente falar bacana, né, mas para quem é de outro país, não sabe. Outra coisa, para quem não utilizou o Zoom, ou está utilizando pela primeira vez, a gente tem um bate-papo aqui do lado, que vocês podem perguntar, podem fazer qualquer sugestão durante todo o bate-papo, tá? Depois a gente tenta reunir todas as perguntas e a gente questiona com ele no final ou à medida que a gente for conversando. Professor, uma outra dúvida que eu tenho, Samuel. As escolas, o nível universitário aí é muito visado, é muito difícil entrar em uma faculdade aí? Essa é a primeira pergunta, né? A segunda pergunta os alunos da rede pública, que geralmente, estou comparando aqui no Brasil, né? Geralmente os alunos da rede pública são pessoas que não têm tantas condições assim e, consequentemente, alguns não visam chegar numa faculdade. Como que é esse nível aí, comparando escola particular com escola estadual do governo? Qual que é o nível a proporção, essa palavra, de pessoas que entram em uma faculdade a nível superior, né? Vindo de uma escola pública e vindo de uma escola privada? Olha, Samuel, é importante dizer aqui, como eu disse anteriormente, o Sistema Geral de Educação é um sistema que é dirigido pelas políticas estaduais, ou seja, pela política do Estado. Portanto, cujo objetivo fundamental é fazer com que o Estado assegure a coordenação da política educativa
e funcionamento do subsistema, quer do subsistema do ensino superior, quer do Sistema Geral de Educação. Portanto, nós aqui em Angola existe as universidades públicas e as universidades privadas. Nós nesse momento já estamos a falar do subsistema do ensino superior. Existem as universidades públicas e as universidades privadas. O Sistema Geral da Educação, ele prepara todos os estudantes. Atenção, o Sistema Geral da Educação, nós estamos a falar do ensino público, estamos a falar também do ensino privado. O ensino privado é regulado pelo Sistema Geral da Educação, pela lei de base e, portanto, pela lei de base nesse contexto. Agora, entrando para o contexto do subsistema de ensino superior, normalmente, eu acho que isso acontece em quase todo o mundo, os alunos mais carenciados são os alunos que tendem a entrar pelas escolas públicas. Na verdade, há muitos alunos a entrarem nas escolas públicas, como também há muitos alunos a entrarem nas escolas privadas. O que acontece? O que acontece é que a maior concorrência em Angola é que existe uma grande probabilidade das escolas públicas serem mais abarrotadas do que as escolas privadas. Por quê? Já falamos aqui anteriormente por causa de um elemento fundamental, que é o elemento das condições sociais, das condições de vida, do acesso ao subsistema do ensino superior público. Portanto, logo, como o Estado entra como garante e a certeza do subsistema do ensino superior, a maior parte dos estudantes que saem do ensino geral ou do subsistema do ensino geral vão candidatar-se para o ensino superior público. Estes, por sua vez, não tendo alguma aceitação no subsistema do ensino superior público, vão ingressar, então, para o subsistema do ensino superior privado. Há uma grande concorrência, o subsistema do ensino superior é muito forte, é muito concorrido, há uma grande portanto, adesão por parte dos estudantes que saem do ensino médio, do subsistema geral do ensino, para o subsistema do ensino superior, principalmente o subsistema do ensino superior. Acho que cortou. Acho que deu uma cortada no áudio do professor. Alô, Samuel? Samuel? Agora sim. Samuel, você pode me dar aqui Samuel, você pode me dar um minutinho que eu vou ver aí, a minha carga está acabada, que eu vou ver se consigo carregar o telefone, meter a carga do telefone. Pode ir lá. Pode ir lá, professor. Um minutinho. Pode ir. Isso não estava no script, tá? Agora, quem sabe fazer ao vivo aqui agora. Gente, para quem não sabe, eu tive a oportunidade de conhecer, não estava no script real, isso que eu vou falar para vocês, tá? Mas, para quem não sabe, eu tive a oportunidade de conhecer a África do Sul. E, assim, é um dos lugares mais incríveis que eu já visitei. Eu fui lá para participar de um evento relacionado à educação, que a gente estava falando sobre o quarto objetivo da ONU, que é a educação de qualidade, que foi comentado aqui. E foi uma experiência muito rica, não só ter participado do evento, como ter conhecido a África. Eu acho que, pelo menos uma vez na vida, todo mundo deveria ir lá e conhecer a África, porque a gente tem muito que aprender com eles. E o mais legal de tudo é que, ao mesmo tempo que você aprende com eles, você percebe que eles estão bem atrás do que a gente já passou. Como, por exemplo, a questão da internet, né? Então, assim, por mais que eu estava na verdade, na parte rica da África, né, que é a África do Sul, mesmo assim a internet lá estava muito mais abaixo do que a gente é acostumado aqui no Brasil. Então, imagina nas regiões mais carentes, como, por exemplo, Angola, né, onde o professor está. Então, assim, eles realmente passam por diversos problemas que a gente já passou. E, assim, a gente aprende. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, ir uma vez na África, tá? Essa é a minha sugestão. Samuel, estou aqui, Pode, desculpa lá. Tive que tratar Estava tentando interagir aqui com o pessoal. Pronto, eu estava a dizer que há uma grande aceitação do subsistema de ensino superior, quer a nível dos estudantes que saem do setor público, quer a nível dos estudantes que saem do setor privado. É muito concorrido,
Alô, Samuel? Eu estou discutindo, a gente está discutindo, professor. É muito concorrido, é muito, portanto, disputado, como eu já disse anteriormente, mas nem todos têm acesso à rede pública. Portanto, o que faz com que a maior parte dos estudantes que vão se candidatar para o subsistema de ensino superior, não tendo aceitação, não tendo a possibilidade de entrarem na rede pública e acabam entrando para a rede privada. É basicamente isso. Uhum. Tá. Professor, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama geral, assim, de todo o processo, né? Um pouco de história. A gente meio que chegou, contornou tudo. Eu acho que deu para agregar no conhecimento, acho que de todo mundo que está aqui. Eu acho que atendeu, sim, as minhas expectativas, espero que a de vocês também. Agora a gente vai para a última parte do nosso debate, né? Que é a parte que vocês perguntam. Então, eu estou vendo aqui que já tem muitas perguntas aqui no chat, tá? E a gente vai aproveitar esses minutinhos que estão faltando para a gente poder tirar essas dúvidas. Ou se alguém já quiser também comentar, pode mandar perguntas aqui. A Agnes, que é lá do Amazonas, ela está perguntando, professor, como que são os critérios para poder entrar nas universidades. Aqui no Brasil, né, a gente tem o Enem, por exemplo, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a gente faz a prova a nível nacional, e aí, como você for na pontuação, é como se fosse, eu costumo falar que o Enem é como se fosse um leilão, né? Quem tiver a nota maior ganha aquela oportunidade de estudar tanto em escola privada, quanto em escola, quanto em universidade privada, quanto pública, né? Que pela privada a gente tem o SISU, né? E o SISU, exatamente, e pela faculdade particular, a gente tem o ProUni. Como que é a questão aí na África? Como que é o processo seletivo para poder entrar numa faculdade? Bom, antes, porém, quero agradecer também a presença dos estados de Brasília, de Manaus, de São Paulo, de Minas Gerais, onde eu estive bem recentemente, em Ouro Preto, portanto, da Amazônia e de Goiás. Portanto, se a memória não me falha, portanto, essa pergunta foi da Águida e de Goiás, não? Agnes, do Amazonas, Manaus. Agnes do Amazonas, Manaus. Portanto, o processo de adesão ao subsistema do ensino superior em Angola não difere muito do Brasil. Nós aqui, a nível nacional, nós temos tido, portanto, os exames nacionais de acesso ao subsistema do ensino superior. Esses exames vão variar muito de cursos para cursos. Portanto, se for os exames nacionais para o curso de Ciências Sociais e Letras, nós vamos a falar, por exemplo, do curso de Direito, portanto, os estudantes, eles vão fazer um exame nacional do curso, por exemplo, na disciplina de História, na disciplina de Língua Portuguesa e, por sinal, se porventura tiverem logros suficientes para poder ingressar, então eles ingressam. O sistema é o mesmo, portanto, a metodologia é a mesma. Em função dos resultados, aquele que tiver o maior resultado tem maior probabilidade de entrar em relação àqueles que não tiverem, portanto, resultados satisfatórios. A mesma coisa ocorre também portanto, no ensino superior privado. Quem não tiver uma nota superior a 10 não consegue entrar. Mas quem tiver uma nota superior a 10 e ainda assim tiver um outro indivíduo que tem uma nota superior a 10, que é 12 ou 13, logo o critério de adesão é em função da nota. Quem tiver maior nota, logo consegue entrar ao subsistema de ensino superior em Angola, quer no setor privado, quer no setor público. Bacana, bacana, é legal, tá, professor? Legal. Outra, só para poder corrigir, talvez, eu acabei generalizando, né, que as universidades aqui no Brasil só aceitam pelo Enem, que é esse exame nacional exame do ensino médio, né, a nível nacional. Mas também tem faculdades que elas disponibilizam o próprio vestibular delas, né, que é a prova para poder
para poder a pessoa testar o conhecimento e ser aprovado ou não. Então, não é só pelo Enem, tá? Tem um Olha, vestibular Samuel, privado também. Oi. Samuel, é importante dizer que a nível do setor privado, a nível do setor privado, a nível dos institutos superior politécnico privado, a nível das universidades privadas, eles também disponibilizam os seus exames, que é diferente do exame, portanto, do exame do logo, o setor público apresenta, portanto, uma única prova para todas as instituições. Eu acredito que O seja setor muito parecido com privado o já é que vai Brasil, então. muito em função dos interesses, na verdade. Vocês sabem que o sistema de ensino superior no setor privado. Eu acho que a internet está oscilando. Acho que deu uma... Acho que ele acabou perdendo o sinal, gente. O professor saiu, agora eu vou ter que improvisar de novo, né? O que vocês querem saber? Gente, vamos lá. Eu espero que vocês estejam gostando, tá, do bate-papo. Foi assim, na verdade, eu tenho acesso a ele, né? Eu poderia estar fazendo esse bate-papo somente com ele, mas eu achei talvez injusto da minha parte ou egoísta da minha parte ter um bate-papo tão rico quanto esse sozinho, entendeu? Sem poder compartilhar. Então, eu acho que está sendo bem legal, assim, poder disseminar isso para vocês. E, deixa eu ver, acho que... o professor ainda não... Vamos ver se ele consegue retornar, tá? Olha lá, ele voltou aqui. Deixa eu tentar desabilitar aqui, acho que está mudo do microfone. Professor, acho que agora o senhor pode falar. Posso? Pode falar agora. A gente está discutindo. Conforme eu estava a dizer, o processo de ingresso no subsistema de ensino superior, quer no sistema privado, quer nas escolas privadas, ou quer nas instituições de ensino superior privado, quer nas instituições de ensino superior pública, o processo é o mesmo, tal como acontece no Brasil. Portanto, existe a escola pública que vai apresentar um exame nacional e existe a escola privada que cada escola vai apresentar o seu próprio exame, mas supervisionado pelos órgãos do próprio Estado. Portanto, logo, é muito concorrido o setor público, porque já falamos aqui anteriormente que há muitos estudantes com muita carência, com dificuldades de acesso ao subsistema de ensino superior. Logo, o setor público acaba acarretando a maior parte, portanto, dos estudantes que ingressam ao subsistema do ensino superior público. Quanto ao subsistema do ensino superior privado, o subsistema do ensino superior privado, ele, portanto, tem o seu próprio exame de admissão, que você chama aí o Enem, não é? Mas é supervisionado e fiscalizado pelos órgãos do Estado, nesse contexto, ou através do Ministério do Ensino Superior, ou através do Gabinete de Inspeção, ou através mesmo, portanto, do Gabinete de Apoio Estudante, ou da própria reitoria. Olá lá. Alô, Samuel, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Portanto, ou através mesmo, portanto, da própria reitoria das universidades que vão fazendo a fiscalização do próprio processo de adesão dos estudantes no subsistema do ensino superior. Eu acho que vai muito de encontro com a pergunta aqui que fizeram a Maria Alva. A Maria Alva, ela é coordenadora de uma das escolas daqui de Sorocaba, e ela chegou a perguntar, né, questionar se para faculdades particulares tem algum tipo de incentivo, algum tipo de bolsa, como o ProUni, por exemplo, que tem aqui no Brasil.
Bom, quer a nível do subsistema de ensino superior privado ou do subsistema de ensino superior público, existe em Angola um organismo do Estado que se chama INAGB. O INAGB é o Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudos. O INAGB é o Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudos. O INAGB, ele financia bolsa de estudo, quer para os estudantes do subsistema do ensino superior privado, quer para os estudantes do subsistema do ensino superior público. Portanto, todos eles são visados com, portanto, as exceções de bolsa de estudo do IGNAB ou do INAGB. Portanto, os estudantes do ensino superior público e os estudantes do ensino superior privado, eles têm acesso às bolsas de estudo do INAGB. Não só as bolsas de estudo do INAGB, há aqui instituições internacionais dentro do território nacional, como, portanto, a União Europeia, que tem dado também algumas bolsas, a própria União Africana, que tem dado também algumas bolsas, e outras instituições e outros estados. Temos estado a ver também bolsas de estudos a nível, portanto, dos Estados Unidos da América aqui em Angola. A Embaixada dos Estados Unidos da América tem dado algumas bolsas de estudos para o setor público, o setor privado. O Japão, não só o Japão, como também, portanto, a própria França, através de um projeto que temos aqui em Angola, a União Europeia, portanto, um organismo europeu, a Organização Internacional Europeia, que tem dado também bolsas de estudos para os estudantes, quer do subsistema do ensino superior privado, quer o estudante do sistema do ensino superior público. Uhum. Ótimo. Professor Wallace, da região de São Paulo, né, da cidade de Sorocaba, está perguntando qual que é a demanda, qual que é a maior demanda, já que os jovens eles podem escolher tanto em inglês ou francês, qual que é a maior demanda? É para inglês ou para francês? Ou o senhor tem uma métrica? Olha, é importante dizer aqui, a maior demanda é para o inglês. Feliz ou infelizmente é para o inglês. Eu imaginei mesmo. Porque cerca de 50%, não, cerca de 50% dos estudantes do subsistema do ensino superior, não só do sistema geral da educação, estamos a falar da nona, da oitava, da décima primeira, décima segunda em Angola, eles estão mais inclinados para o inglês. Só para tu teres noção, em Angola, concretamente na capital, em Luanda, o município de Luanda que mais fala inglês é o município do Kazenga. A seguir vem o município do Rangel. Portanto, o inglês é muito forte aqui. O inglês é muito forte aqui, em comparação com o próprio francês. Quer dizer que a maior demanda vai para o ensino do inglês, não do francês. A África do Sul, então, já que a demanda maior aí é do inglês, o senhor acha que a África do Sul influencia muito os angolanos a escolherem o inglês? Porque quando eu estive lá na África do Sul, eu percebi que tinha muito angolano. E lá na África do Sul, o idioma oficial é o inglês, certo? Apesar deles terem o dialeto deles, que às vezes eu não entendia muito bem, mas o que ensina nas escolas é o inglês. Será que não influencia os angolanos escolherem o inglês por conta da África do Sul? Não é muito por conta da África do Sul. Ora, vejamos, a África do Sul e Angola são países que fazem parte do continente da África, concretamente na parte austral do continente. Mas para chegar à África do Sul, nós que estamos em Angola, temos que ainda passar por Namíbia. Só depois é que vamos para Angola. Perdão, para a África do Sul. Porque Angola faz fronteira a sul com a República da Namíbia, através da província do Cunene.
Portanto, é importante aqui dizer, não há de facto influência do sul-africano do estudo do inglês, do inglês. A influência que existe é que muito cedo o Sistema Geral da Educação esteve apontado para o ensino da língua estrangeira através do inglês. E com uma grande propagação do ensino da língua inglesa através da própria embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, através da própria, portanto, União Europeia em Angola, a sede da União Europeia em Angola, portanto, deu esta grande influência dos angolanos em aprenderem o inglês. E porque o inglês, portanto, comparadamente com o francês, o inglês é uma língua, portanto, comercial. Logo, convém que os angolanos, na sua maioria, enveredam mais para o inglês. Pois, embora também que, a nível da circunscrição geográfica de Angola, nós fizemos fronteira também com Moçambique, com a Zâmbia. Nós fizemos fronteira a leste da Angola com a Zâmbia. A Zâmbia é um país de expressão inglesa. E nós fizemos a fronteira com dois países francófonos. Estamos a falar da República Democrática do Congo e a República do Congo-Brazzaville. Atenção, do Congo é diferente da República Brazzaville. Um é colonizado pelos franceses, outro é colonizado pelos belgas. Portanto, Angola, nesta região da África Austral, é o único país que fala português. Mas pela influência, portanto, dos alinhamentos externos, portanto, do próprio governo, entendeu que a maior influência seria do próprio inglês. Nós temos uma tendência mais para aprender o inglês do que o francês, pois embora que nós partilhamos duas fronteiras, ou mais do que duas fronteiras, no norte, com esses dois países de língua francófona. Talvez até fugindo um pouco do tema, né, sobre a importância do inglês, só para vocês terem uma ideia no panorama geral, né, da influência do inglês no mundo. Quando eu fiz o meu intercâmbio na Espanha, por incrível que pareça, tinha gente que estava no intercâmbio que não sabia falar nada de espanhol, principalmente os países asiáticos, como os coreanos, chineses, japoneses, eles têm talvez uma certa dificuldade maior para poder falar esses idiomas, né? Espanhol, português. Então, assim, mesmo morando na Espanha, você não precisa necessariamente falar espanhol. Basta você falar inglês, que as pessoas elas conseguem se comunicar. E eu vejo muito essa deficiência aqui no Brasil. Teve um dia, por exemplo, que eu estava no shopping mesmo, no Starbucks, e aí chegou um chinês, e aí foi pedir para a atendente, né? E ele falava inglês, ele não sabia falar nada de português. E ela ficou extremamente, assim, desconfortável com aquela situação e ela não conseguia se virar para poder atender ele. Aí eu fui lá e ofereci ajuda. Eu posso te ajudar? E tal. Ela falou, pode. Então, assim, às vezes a gente, óbvio, a gente não tem um inglês, né? Mas a gente acaba tendo essa dificuldade também, às vezes, para poder se virar. Quando eu fui, por exemplo, para os Estados Unidos, eu percebi que por mais que tinha gente que não sabia falar inglês, mas pelo menos eles se viravam. Eles pegam um copo assim e perguntam para a pessoa, você quer esse ou esse? Se a pessoa não sabe falar. Então, aqui no Brasil, a gente fica até desconcertado com essa situação. Mas é isso. O inglês, por mais que junta pessoas de várias partes do mundo, o inglês é um idioma que todo mundo fala. Todo mundo consegue se comunicar. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Oi. Estou te escutando, professor. Não mais. Oi. I want to say that English is very important. If you want to make a graduation, if you want to make a master, or if you want to make a doctor or PhD, it's more important to learn English. English is international language, is academically language. English is commercial language. But it's more important to say that English are wherever part of the world
You understand me? Mais c'est Yeah, très I important know. aussi que tu parles français aussi. Maintenant, c'est au Francês français. agora, Si tá, tu gente? parles français aussi. Maintenant, si tu parles français, français c'est une langue diplomatique, français c'est une langue d'interaction, mais c'est très important. Si tu vas entrer dans les académies, si tu vas entrer comme un professeur, même comme un investigateur, même comme un académique, c'est très important que tu parles anglais. Même maintenant, si tu entres dans une école, dans une université, c'est très important que tu parles anglais. Maintenant, anglais et français, c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose parce qu'il y en a beaucoup de personnes ici, même en Afrique, même en Europe, même là-bas au Brésil, qui parlent anglais. Ce ne sont pas toujours les personnes qui parlent français. Nous-mêmes qui sommes africains, we are African people. We speak and we speak French because we was travel too much, because we was learning English and French whatever place of country. You understand? Nosotros hablamos también castellano o español, pero que si yo hablo español, pero que yo soy una persona que todavía tengo que salir aquí, Angola, Brasil, Argentina, Cuba. Ya, no hay beaucoup de personnes qui parlent français. No hay beaucoup de personnes qui parlent anglais. It's not every people to speak French or Spanish, but it's more important English because English is the language of interaction. Como eu dizia na minha fala em francês, em espanhol e em inglês, o inglês é muito importante, sobretudo para nós que seguimos a vida acadêmica, para nós que seguimos a vida universitária, para nós que lidamos com o mundo todo, porque o inglês é uma língua, portanto, de interação, é uma língua comercial, é uma língua, portanto, acadêmica. Hoje você vai para uma universidade fazer um doutorado, um mestrado ou uma pós-graduação, o requisito fundamental é o inglês. O requisito fundamental é o inglês. Portanto, o inglês ele terá de ser aprendido pelo mundo todo mesmo. Je sais pas parler francês. É só isso que eu sei falar, tá, gente? Eu falei em francês que eu não sei falar francês. Je sais parler anglais, eu sei falar em inglês. Só isso que eu sei. Mais nous sommes toujours ici. Si tu vois, je vais t'enseigner pour apprendre la langue française, voilà. Mais français. Mais nous ici en Angola, nous parlons portugais. Mais moi j'ai appris français parce que j'ai étudié dans une pays francophone. Mais j'ai étudié français, j'ai étudié anglais, j'ai étudié espagnol, comme j'ai parlé déjà encore. Mais voilà, c'est ça. Tanto é importante. Eu, como especialista da área das relações internacionais, é muito importante que eu aprenda vários idiomas para poder se comunicar, não é verdade? No entanto, ainda assim, para dizer e para arrematar, ainda assim, a influência do inglês é muito maior aqui nos territórios africanos, sobretudo no território angolano. Bacana. Legal. This is so cool. Yo hablo un poquito de castellano también. Nosotros hablamos español también. Yo no lo sé si español o castellano es la misma cosa, ¿no? Sí, creo que es la misma cosa. Pero hay diferentes sonidos, por ejemplo. O sea, el castellano es el idioma general, creo. Y el español creo que es solamente de España. Cuando si quieres hablar el español de España, ¿sabes? Hay personas que hablan portuñol, que es una mezclada de portugués, español, portuñol, mas yo comprendo muy bien, ¿no? No hay ningún problema por compreender. ¿No? Portunhol, gente, é a pessoa que fala tudo misturado, tá? Português com espanhol.
Vamos lá, vamos dar sequência. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Podem habilitar aí o microfone e fazer a pergunta, tá, gente? Eu acho que é uma oportunidade muito única que a gente está tendo aqui para a gente poder aprender e trocar informações. Acho que tem alguém querendo entrar. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. O professor Diogo está aqui para responder todas as perguntas que forem necessárias. Ó, eu estou vendo aqui que tem gente de Brasília, né? Gente que faz direito e migrou para está fazendo graduação em relações internacionais. Tem gente de Manaus, né? Tem gente da Escola Estadual Clara Menezes lá de Jaíba, que é uma das escolas que eu estudei na minha infância. E logo vou dar uma palestra lá. Eu estou super animado. E alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria perguntar um pouquinho. Meu nome é Camila, tô falando de Minas Gerais. Eu queria saber como que está funcionando a internacionalização mesmo no país de vocês. Eu sei que para alguns professores, principalmente na área de agricultura, vocês têm alguns programas que trazem professores para outros países, como a França, como o Brasil. Inclusive aqui em Minas Gerais, a gente já recebeu algumas angolanas, algumas professoras, justamente para fazer esse intercâmbio, tanto cultural como para conhecer mesmo a nossa agricultura. Eu gostaria de saber como que isso funciona também para a parte dos alunos. Bom, Camila. Isso, Camila. Alô? Oui? Camila, portanto, você sabe que um dos objetivos fundamentais do intercâmbio é portanto, a transmissão das boas práticas, não é verdade? Quando um professor ou um estudante sai do seu país para um outro país recolher informações de boas práticas, o objetivo é, quando voltar no país de origem, transmitir essas boas práticas, não é verdade? Portanto, aqui em Angola não é diferente, funciona a mesma coisa. Os professores, os alunos que saem dos outros países para aqui, para Angola, voltando com um certo know-how, recolhendo informações dos outros países onde eles andaram, eles vão fazer também a transmissão deste mesmo conhecimento, a transmissão desta mesma aprendizagem para os alunos que nunca tiveram a oportunidade de sair em intercâmbio para o outro país, aqui dentro do nosso país. Portanto, o processo é o mesmo. O objetivo do intercâmbio é esse. Por isso é que se chama intercâmbio. Inter quer dizer o mundo todo. Câmbio quer dizer o que? Trocas, não é verdade? Troca de experiência pelo mundo todo. Esse indivíduo que sai de Minas Gerais, que sai de Brasília, que sai de Rio de Janeiro, que sai de Sorocaba, que sai da Amazônia, do Brasil para Angola, ele vai trazer, não só do Brasil, como o resto do mundo todo, ele vai trazer esses conhecimentos adquiridos para poder passar também para o resto dos seus compatriotas que ficaram lá nas universidades, na comunidade acadêmica. É verdade que no intercâmbio não vão todos, porque se forem todos também não vai lugar para todos, não cabem todos, não é verdade? Portanto, é importante que aquela pessoa, aquele indivíduo que saiu do seu próprio país, da sua própria zona de conforto, da sua origem para um outro sítio para obter o conhecimento, trazer para o seu país e transmitir aquilo que ele viu para lá. Portanto, o processo de ensino-aprendizagem até torna-se muito melhor ainda, porque é trazendo uma realidade do Brasil para a realidade da Angola, fazendo com que há um estudo de comparação, no sentido de que avaliar qual é, portanto, a melhor via para poder implementar em Angola. Atenção, nem tudo que se aprende lá fora deve ser implementado tal qual como é implementado lá fora. Em função da realidade odierna, acadêmica deste país, é implementado. É logo visto um método eficaz para poder implementar. É basicamente isso, Camila. Sim. Deixa eu te perguntar, você acha que... vamos focar um pouquinho nos alunos. Como que você vê que as pessoas que é tratado isso no ensino mesmo, público seus? É porque eu não consigo enxergar, porque realmente eu não tenho ideia. Existe algumas bolsas, algo voltado mais para internacionalizar alunos, falam em universidades públicas, em escolas públicas, ou você vê que não?
às vezes não é um foco nesse momento para vocês, porque realmente existem coisas mais importantes que são tratadas primeiro. Como que você percebe isso? Camila, o processo de internacionalização do ensino-aprendizagem, ela pode ser feito de várias formas. Uma delas é ou de envio de estudantes através de bolsa de estudo para uma universidade no estrangeiro, ou daquelas trocas portanto, de informação ou de trocas de conhecimento de uma universidade, portanto, brasileira ou de uma universidade angolana, e vão trocando experiência, quer em conferência, quer em seminários metodológicos, ou até mesmo quer numa mesa redonda. Agora, outro processo que eu acho um dos processos muito importantes que deve existir a nível da academia para poder desenvolver os Estados, é o processo, portanto, de cooperação através do instrumento jurídico que se chama, portanto, protocolo de cooperação. Se existir um protocolo de cooperação de uma universidade, por exemplo, de uma PUC São Paulo, no Brasil, de uma universidade Agostinho Neto ou de uma universidade técnica de Angola, em Angola, portanto, já, digamos assim, há uma sincronia, há uma intenção, portanto, destas duas universidades em cooperar em um determinado domínio, seja no domínio de formação de quadro, seja no domínio de reconhecimento de estudos e de graus acadêmicos, ou até mesmo seja no domínio de trocas de informações. E as trocas de informações vai depender muito das áreas de especialidade, se é da área da agricultura, se é da área da engenharia, se é da área, portanto, da tecnologia de informação. Elas existem de várias formas. Camila, está satisfeita? Sim, muito bom. Obrigada. Professor, chegou Camila, uma pergunta. Camila, se quiser perguntar, pode perguntar mais, Camila. Fica à vontade, Camila. Pode ficar tranquilo. Professor, chegou uma pergunta aqui para mim no celular, perguntando o seguinte: como que comprova, qual que é o idioma que precisa comprovar para poder estudar em uma faculdade angolana de um aluno estrangeiro, por exemplo? Ou seja, qual que é... Não percebi, Samuel. Repita a sua pergunta, Samuel. Repita a sua pergunta, faz favor. Por exemplo, um estudante que quer estudar, sei lá, fazer um intercâmbio, sei lá, de 6 meses, 1 ano, em uma faculdade aí na Angola, tem que comprovar um teste de proficiência. Para quem não sabe, teste de proficiência é você comprovar que você vai estudar em uma faculdade, mas você entende um idioma, né, que tem naquele país. Então, assim, um dos pré-requisitos para poder estudar em uma faculdade fora é você comprovar um idioma. Neste caso, como que é feito aí na Angola? Qual que é o idioma e como que é feita essa comprovação? Não, portanto, no caso específico do Brasil, de um estudante brasileiro que queira estudar em Angola, portanto, não há, digamos assim, dificuldades, porque a língua é a mesma, ou seja, o idioma é o mesmo. O que eventualmente vai acontecer é que haja, digamos assim, uma certa veracidade dos diplomas, ou seja, os documentos desse mesmo estudante. É um processo que é feito através, portanto, da Embaixada de Angola dentro desse território, nesse contexto do território brasileiro, e após o reconhecimento dos documentos dentro da Embaixada do território Angola, dentro da Embaixada de Angola, no território brasileiro, ele vem para aqui. Portanto, como ele vem de um país de origem portuguesa, não há muita dificuldade. Portanto, se for de um país de origem inglesa, ele terá de traduzir os documentos na língua portuguesa, terá de ser reconhecido pela embaixada, e quando chegar aqui, terá um outro processo também, que é de mesmo reconhecimento e veracidade. Veracidade para ver se de facto é verdade, se esse indivíduo estudou mesmo nessa universidade, se o documento não é falso, se o documento não é comprometedor. Portanto, esse indivíduo ele entra de acordo com aquilo que são os requisitos que os editais estiverem a precisar. É uma pós-graduação que ele quer frequentar. Se os editais pedem requisitos que vão de encontro com aquilo que ele tem, ele entra à vontade, porque a língua é portuguesa, os documentos estão, portanto, legais. Logo, ele tem acesso direto, desde que esteja legalmente em Angola. Ótimo.
Eu estou vendo aqui que algumas pessoas já estão saindo, e antes de... A gente vai continuar, tá? A gente bate-papo, mas antes disso eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Fiquei muito feliz, eu acho que veio até mais do que eu imaginava. E, assim, quem quiser, eu posso estar passando o contato do professor. Acho que o senhor... Eu nem perguntei para o senhor antes, professor. O senhor me autoriza depois passar o contato do senhor para as pessoas? Não, fica à vontade, Samuel. Aliás, a nossa função é mesmo essa. A nossa função é transmitir o conhecimento da aprendizagem, seja em Angola, seja no Brasil, seja no mundo todo. Como educador, como pedagogo, como professor, essa é a nossa função. Nós não temos nenhum problema em difundir, em transmitir o conhecimento. Então, passa um número de telefone para ir, para as pessoas que queiram conhecer mais sobre o Sistema Geral da Educação em Angola, para as pessoas que queiram conhecer mais sobre o Sistema de Ensino Superior em Angola. A gente está aqui para isso mesmo, né? Ela já estou a falar até brasileira. A gente está aqui para isso mesmo, né? Eu lembro que o WhatsApp, o professor falou, tamo junto. Mas tamo junto é uma expressão aqui do Brasil, né? Não tem aí, tamo junto. Estamos juntos, é Angola. Acredito que o senhor aprendeu com a gente. Aprendi convosco, mas em Angola, na Tá. língua quimbundo, em Angola é Tualakumoshi. Tens que fazer assim, Tualakumoshi. 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 É tipo, tamo junto. Estamos juntos. Tá vendo? Então, gente, eu gostaria de agradecer, tá? Quem quiser sair, fica à vontade. Eu acho que agora é mais esse bate-papo mesmo. Aqui já fugiu totalmente do meu script, aqui tá fluindo, sem programação. Tô achando isso bem legal. E obrigado a presença de cada um de vocês. Caso queiram o contato do professor, vocês podem estar me solicitando pelo Instagram ou pelo WhatsApp, quem tiver. Fiquem à vontade também para poder tirar foto, para poder gravar, postar nas redes sociais. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem mesmo Fiquem à vontade. Que disseminar, de propagar o conhecimento. E se o professor está disposto... Porque, assim, às vezes a gente acha que as coisas estão muito distantes da gente, né? Mas eu nunca imaginaria que eu teria o contato de um professor lá de Angola e que ele poderia estar proporcionando isso para a gente. Então, assim, às vezes é bom a gente disseminar, falar quem é o professor, mostrar nas redes sociais, porque isso a gente gera network, que a gente chama, né? A gente vai criando uma teia. Então, a gente vai rompendo barreiras, tá? É isso e vamos continuar o bate-papo aí. Alguém tem mais alguma... Olha, Samuel, eu quero agradecer a todos... Eu quero agradecer a todos que participaram deste bate-papo, desta live. Especialmente quero agradecer a ti para dizer que este não é o primeiro bate-papo que eu falo para o Brasil todo. Já tive participação com o Colégio Sede Sorocaba, em São Paulo. Aula lá. Exatamente, com a professora Marília, com a professora Ciomara, e a professora Gabi, professor René e muitos outros. Bem recentemente eu participei num trabalho sobre a Semana da África, num projeto Mamá África, que teve a minha participação e que de facto foi muito, muito bom e as pessoas gostaram. Olha, é importante que o estudante brasileiro, é importante que o povo brasileiro, nesses laços que nos unem pela mesma língua e pela mesma origem, é importante que o povo brasileiro, que o estudante brasileiro, venha conhecer Angola, venha conhecer a história da África, especificamente conhecer a história da Angola, porque nós cá em Angola estudamos de tudo um pouco. Nós estudamos desde a história ocidental, a história da América Latina, concretamente a história do Brasil. Só para tu teres noção, Samuel, você sabia que o primeiro país a reconhecer a independência da Angola foi o Brasil, em 1965. Você sabia que o Brasil, através do general e de um guerrilheiro chamado Salvador Correia de Sá, foi que, a mando dos portugueses na altura como potência colonial, que veio para aqui, para Angola, para disputar o território angolano através dos holandeses. Ou seja, Salvador Correia de Sá foi orientado pelo rei Dom João, portanto, II,
para poder vir aqui em Angola lutar contra os holandeses na altura da ocupação. Portanto, Angola e Brasil são dois países que partilham a mesma língua, mesma cultura. Aliás, isso vê na Bahia, se você olhar os indivíduos da Bahia, são tipicamente angolanos, eles são como os angolanos, são como os africanos, e porque grande parte desses indivíduos que estão aí na Bahia, no Brasil, eles provêm do comércio triangular, não é verdade? O comércio triangular é um comércio que saía da África, Europa, América Latina, concretamente do Brasil, e saíam do Brasil, voltavam outra vez para a África. Portanto, neste comércio triangular ficou muito sangue africano no Brasil, muito povo africano no Brasil, o que nos torna uma certa similitude, uma certa semelhança, o que nos torna dois povos unidos pela mesma língua e também muitas vezes pela mesma cultura. Vocês aí comem muito o arroz com feijão, a feijoada. Nós também aqui comemos muita feijoada, que é um prato típico também angolano. Portanto, nós estamos condenados a viver juntos. Nós estamos condenados a estar juntos. Feijoada. Aí também tem coxinha, professor? Coxinha típica do Brasil. Tem coxinha. Tá? Tem coxinha aquela coisinha. Também tem coxinha também. Tem coxinha também. Tem coxinha também. Sobre essa questão de intercâmbio, só para vocês terem uma ideia, né? O Brasil é tão grande, mas tão grande. Quando eu cheguei aqui na região de São Paulo, eu achei que eu estava em outro país, comparado com a região que eu vim lá do norte de Minas. O clima é totalmente diferente, né? Eu lembro que fui marcar uma reunião, eu acho que ela até está aqui, uma das participantes daqui. A gente foi discutir sobre um tema, um debate, e aí a gente desencontrou no horário, porque como ela é lá do Amazonas, a gente combinou às 16 horas, só que eu esqueci que no Amazonas é uma hora a menos do que aqui no estado de São Paulo. Então eu estava esperando ela, sendo que ela ainda estava a 1 hora sem fazer nada. Então, assim, eu falo que ela mora em um país chamado Manaus, Amazonas, porque é totalmente diferente, né? O Brasil ele é muito grande. Daqui na minha cidade, que é no norte de Minas, encostado na Bahia, é mais ou menos 26 horas de ônibus. Se você for para a Itália, toda a Itália, de norte a sul, de Roma a Milão, você percorre ela em 12 horas de ônibus. Toda a Itália. Okay. Então, assim, a gente vive realmente em um país, né, multicultural. É muito, muito grande. Até o sotaque é muito diferente, né? Então, olha, essa questão Samuel, de intercâmbio... professor. Não lhe vou contar. Portanto, alguns estudos, alguns delimitadores geográficos no campo das relações internacionais e do direito internacional público dizem que São Paulo é da dimensão da Angola. Dizem que São Paulo é da dimensão de Angola. Portanto, Angola é um país grande. Nós temos cerca de 18 províncias. As províncias estão muito próximas, estão muito distantes umas das outras. É um território, se a memória não me falha, que são cerca de 2 milhões... 2 milhões ou 1 milhão? 1.700.000 quilômetros quadrados. Assim, não tenho aqui bem os dados, nem quero arriscar uma palavra. Mas é um estado muito grande, é um dos estados mais grandes, ou seja, um dos estados maior, portanto, dimensão territorial é a África, né? E, no entanto, só para tu ver que São Paulo, sendo da dimensão da Angola toda, então não tem como, né? São Paulo é quase um país mesmo. Exatamente. Sim, exatamente. Aquela hora o senhor, né, me perguntou se bacana era legal. Eu vou justificar uma palavra que o senhor falou. Talvez aqui muita gente pode ter ficado confusa e agora é minha vez de falar uma palavra, tá? Justificar. O senhor falou sobre sítio, né, mudando de um sítio para o outro, justamente na pergunta dela. Gente, para quem não sabe, sítio é lugar, tá? Então, quando ele falou mudar de sítio, é mudar de lugar, de um lugar para o outro. Então, a gente entende sítio como fazenda, né, como faro. Okay. Mas, na verdade, sítio para a gente é isso, professor.
É tipo uma Olha, eu fazenda, uma fábrica. quando eu estive em Minas Gerais, e as pessoas ficavam estupefatas, perplexas, É uma palavra que a porque gente não tem o costume de falar, não. perplexas, ficavam admiradas, melhor dizer. Ah, tá. Ficavam admiradas, mas tu vens da África? Eu dizia, não, eu vim de Angola, concretamente, da África. Ah, mas tu fala português de Portugal. Eu dizia sim, eu falo português. Não é bem português de Portugal, porque o português do Brasil é diferente do português de Angola. Mas atenção, o português do Brasil é diferente, o português de Angola também é diferente, o português de Cabo Verde é diferente, o português de Moçambique também é diferente. É por isso que se chama português língua segunda. Português língua segunda. Não obstante termos os mesmos vocabulários, a mesma nomenclatura, a mesma, se calhar a mesma gramática em alguns casos, mas temos sotaque diferente e temos algumas vezes algumas expressões diferentes. Aí é bacana. Bacana, cara. Nós aqui em Angola Bacana, cara. tudo bem. Nós aqui em Angola tá tudo bem. Tá tudo bem. Porreiro é uma expressão que se usa muito em Angola e em Portugal. A ver? Portanto, ela difere muito, né? Difere Os muito. europeus Portanto, falam que a gente fala o português brasiliano, que é diferente do português o de português Portugal, o português é brasiliano, diferente. né? Isso que a gente fala cantando, tá? Os gringos acham que a gente conversa cantando. O nosso idioma é meio, sei lá, tem tipo um gingado, eles falam. É diferente de qualquer outro idioma. Eles amam o nosso idioma. Por exemplo, vocês falam, nossa, expressa admiração. Mas Sim. nós dissemos, aí é. Vocês chamam, nossa, aí é. Sim, está a expressar Então, quando eu for admiração. para aí, eu vou falar, aí quando eu... Bacana. Professor, tem ó, você vê, até a questão aqui em Sorocaba, a gente fala, tem uma palavra que a gente fala muito, viu. Viu é de ver, mas a gente fala viu é no sentido de, aqui na região de Sorocaba, é para atenção, viu vem início de frase. Por exemplo, eu quero falar, oi, eu falo viu. Já no norte de Minas, é diferente o viu. O viu é em final de frase. É tipo um ok. Então, às vezes, eu estou conversando com alguém, aí eu falo, amanhã eu te passo o arquivo, alguém lá de Minas. Aí, ok, a pessoa vai lá e fala, viu. Eu acho que a pessoa está me chamando. E eu fico esperando a pessoa mandar. Agora, eu acho do tipo, oi, eu imagino que é como se fosse um oi. Esqueci de te falar tal coisa. Agora, aqui em Angola, viu é forma do verbo ver portanto, no passado. No passado, para a gente também. Eu vi, em forma, ele viu, é forma do verbo ver no passado. Tal em Angola, tal como em Portugal. Não, portanto, aqui por isso aqui também tem essa função. Ok, também tem a mesma função. E nós estamos condenados a viver juntos. Estamos condenados, não tem como. Morar juntos, tranquilo. Dá para pegar uma parte e mandar para Angola, outra parte vir para cá. E tá tudo certo, todo mundo sobrevive. Mas olha, isso, gente, vai para Benguela aqui em Angola. Vai lá para Benguela, vamos ver. Parece o Brasil, né? Vai para Bahia, parece Angola. E, aliás, esse intercâmbio faz com que exista um avalanche muito grande da imigração. Há muitos angolanos a imigrarem para o Brasil, há muitos brasileiros a imigrarem para Angola. Todos os dias, agora porque tem essa situação da pandemia do Covid-19, todos os dias, no anterior sistema, no antigo novo normal, no antigo normal, melhor dizer, você via os aviões que vinham da TAP, de São Paulo, de Rio de Janeiro, para Angola, lotado de brasileiros. Aliás, aqui em Angola,
A Odebrecht tem uma grande expressão, porque a Odebrecht ajudou também no processo de reconstrução nacional, fazendo estradas, pontes, infraestruturas de governos e privadas. Então, há muitos brasileiros aqui, muitos. Aliás, quando eu saía de Minas Gerais, não, minto, de São Paulo, na segunda vez que eu fui ao Brasil, quando eu saía de São Paulo, eu viajei com um brasileiro que vive em Angola há mais de 16 anos. Caramba. Professor, tem uma pessoa que comentou que no Nordeste, ó, pra você ver, vivendo e aprendendo, é uma expressão que a gente usa aqui no Brasil. No Nordeste também tem essa expressão, AIE, que é a mesma que tem aí. No Nordeste a gente fala, eu não sabia que a gente fala. É a mesma coisa. Em Angola também diz assim, viver é aprendendo. Também diz a mesma coisa. É assim, por isso é que se chama português língua segunda. Alguns aforismos, algumas expressões que vão se assemelhar, mas há outras que vão diferenciar em função da realidade social, cultural desses dois povos, né? Que têm as mesmas línguas. Por exemplo, nós aqui também temos muita influência das línguas, portanto, nacionais, línguas maternas, como o Quimbundo, o Umbundo, o Kioco, a Anganguela, o Lingala, mas no norte do sul, do norte da Angola, mas o Lingala é mais para lá do outro território, nesse contexto da República Democrática do Congo. Temos o Kikongo também. Portanto, há muita influência dessas línguas nacionais, dessas línguas maternas, na língua segunda, que é o português, né? Na verdade. Então, isso varia muito de local a local aqui. Mas, em princípio, há expressões que se usam no Brasil que se usa também aqui, do ponto de vista da língua portuguesa. Gente, né? só para vocês terem ideia, são 4 horas a mais onde o professor está, então provavelmente aí deve ser o quê, professor? 00:40, quase 1h da manhã? Exatamente. Quase uma hora da manhã. Eu acho melhor a gente encerrar por aqui, tá? São 00:40. Eu só queria encerrar com uma reflexão que assim, professor, antes eu falo muito sobre tecnologia, gosto muito, defendo muito a tecnologia, dou aula de robótica, para quem não sabe, né? Fiz engenharia mecatrônica, só que há um debate que as pessoas elas ficam em dúvida, pelo menos antes da pandemia, se realmente a tecnologia ela melhora ou não a educação. Então, eu acho que, diante dessa pandemia, desse momento de isolamento que a gente está tendo, né, a gente está podendo comprovar que a gente é realmente refém da tecnologia, tá? E, realmente, eu acredito que ela ajuda a melhorar a educação. Se vocês estão vendo esse bate-papo aqui agora, imagina o gasto que a gente teria se a gente fosse até lá para poder conversar com ele. Então, a gente consegue fazer isso da nossa casa, economizando. Não, a gente não está poluindo o meio ambiente fazendo isso. Então, imagina a série de benefícios que a gente acaba aprendendo com a tecnologia. E a gente, infelizmente, a gente só foi perceber isso agora que a gente está passando por isso. Talvez a gente demoraria anos para poder chegar a essa realidade. Samuel. Alô, Samuel. Alô? Alô, Samuel? Oi? Olha, é importante dizer, em relação às tecnologias de informações, as ITs, né, como vocês falam, na área da tecnologia. Eu não sou da área da tecnologia, mas sou obrigado a entender, porque estamos num mundo do ponto de vista tecnológico, né? Olha, a tecnologia de informação é uma das vias, ou um dos métodos fundamentais para a disseminação do conhecimento e aprendizagem. Hoje, a nível, portanto, da pedagogia odierna, hoje, a nível, portanto, da própria conjuntura internacional, com a pandemia do Covid-19, nós viemos sabendo que os governos, seja os governos na América Latina, na Europa, na África, devem apostar mais, primeiro, na educação, segundo, na saúde, terceiro, na tecnologia da informação.
ou na tecnologia. Por quê? Porque nós, como disse muito bem o Samuel, hoje só estamos a fazer essa live, esse bate-papo, porque essas tecnologias de informação nos permitem fazer isso hoje. Imagine que a pandemia do Covid-19 surgisse num momento em que não houvesse essas plataformas para a divulgação do conhecimento, da aprendizagem, para a troca de experiência, para a transmissão das aulas e por aí fora. Hoje estaríamos perdidos, o mundo ficaria parado completamente. Isto mostra claramente, aí vai o meu apelo para os governos do mundo todo, que o maior investimento que o Estado deve fazer, seja Bolsonaro, seja João Lourenço no meu país, seja Donald Trump nos Estados Unidos da América, seja Boris Johnson na Inglaterra, seja qualquer um outro líder à frente dos destinos de uma nação, o maior investimento que ele tem de fazer é na educação, na saúde, na tecnologia de informação. Porque se não acontece, não tivesse estas plataformas, hoje nós estaríamos parados. Hoje nós conseguimos ter noção, como eu disse já muitas vezes, afinal de contas não é o Messi, não é o Neymar que resolve um problema da sociedade. É o professor Oliveira, o professor Samuel Oliveira, é a professora Silmara, é a professora Gabi e muitos outros professores anônimos que fazem com que a vida continue transmitindo conhecimento. É os médicos, é os enfermeiros e os auxiliares de saúde que faz com que a vida continue. São os engenheiros de telecomunicações, da mecatrônica, são os engenheiros da inteligência artificial que fazem com que hoje o mundo avance em tempos de pandemia. Ora, vejamos, hoje há reuniões do G7 ou do G8 em online. Hoje há grandes reuniões a nível dos estados em online. Por quê? Porque não há necessidade, ou seja, há um risco muito grande de haver contacto entre pessoas e pessoas, como disse muito bem o Samuel, que nós não estamos nem a poluir o meio ambiente, nem a criar um outro tipo de problema para o próprio mundo. Então, os governos de todo o mundo, seja da América Latina, seja da Angola, seja da África, seja da Europa, devem apostar muito nestas três áreas: educação, saúde e tecnologia de informação. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que foi bem proveitoso. Eu estava reparando aqui o índice de pessoas que tiveram que sair foi muito pouco, então eu acho que teve um engajamento legal. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Eu tô à disposição. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, seja rápido, porque a gente está quase saindo mesmo. E é isso. É uma oportunidade única que a gente tem. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se alguém quiser agradecer, se despedir, fiquem à vontade. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Sei que é de madrugada, sei que é difícil, mas obrigada por dispor do tempo para realmente trocar cultura, né? Trocar informação. Muito bom. Eu até vou perguntar, vou pedir, na verdade, eu não sei se o senhor tem contato com alguém que é mais próximo da agricultura no seu país. Acho que seria uma oportunidade para mim conversar com alguém sobre isso, ver como é que está a situação no campo e para a gente trocar umas informações. Olha, Carmen, você tem todo o apoio necessário. Camila. Camila. Perdão, Camila. Não, relaxa. Você tem todo o apoio da nossa parte. Quando quiser, é só pedir o contato do professor Samuel, ele vai lhe enviar. E nós estamos aqui para poder apoiá-lo. Eu vou lhe pôr a fazer contatos com, portanto, engenheiros agrônomos aqui no nosso país, com pessoas ligadas à área da agricultura. Eu tenho muitos amigos formados nessa área, tanto formados em Cuba, em Angola, como em outras partes do mundo. E é só ligar, manifestar o interesse, a intenção. E quando quiser vir a Angola com maior antecipação,
ou antecedência, nós estamos aqui para recebê-los e indicar aonde poderá caminhar para fazer um trabalho, apresentar uma proposta de projeto e por aí fora. Angola está disponível para isso, Angola está aberto para isso. Muito E bom, aí, professor. quando o senhor vier aqui no Brasil, não deixe de falar para a gente, tá? E quem sabe o senhor não passa uma Olha, visita eu aí venho nas em outubro, escolas, eu dá uma venho em pequena outubro, palestra para a gente aí. Oi? eu venho em outubro venho. Uhum. Olha que bacana. Legal. Outubro ou novembro venho, fui convidado em Campos de Jordão pela professora Miriam Tricati para estar uma vez e vou aproveitar passar as minhas férias aí com a família, né? Ah, que bacana. A Exatamente. gente sentimos honrado em saber que o senhor está vindo para cá e que vai aproveitar as férias aqui com a família. Mas é isso. Não, eu vou ligar antecipadamente, se calhar na altura em que virei, vou preparar uma comunicação para dar uma palestra aí para o povo do Brasil, para as pessoas que estão lá e que queiram ouvir-nos, que queiram partilhar a experiência. Então, eu vou ligar com antecedência. Eu tenho o número do professor Samuel, tenho o número de... Aliás, eu fui convidado agora, né, em outubro mesmo, para participar de um evento que vai acontecer no Colégio Ser, né? Então, estarei ali. E aproveito já um tempinho para poder passar aí no vosso estado, para poder dar aí uma pinceladazinha, né? Uhum. Eu acho que contatos em vários estados o senhor já tem. Pelo menos um, eu acho que em cada estado. E vocês também, né? Todo mundo aqui, acho que deu 50 pessoas, todo mundo tem contato agora em Angola. Olha só que bacana. Então, tiver interesse de ir lá conhecer, é só entrar em contato com o professor e a gente até estava planejando, né, professor, ensinar robótica aí para o pessoal. Só que, infelizmente, com essa questão da Não, pandemia, era para ser em abril, né? vai acontecer, professor Samuel, vai acontecer. Era para ser em abril, já estava tudo programado, nós programamos desde o ano passado, Exatamente. entre novembro e dezembro, mas por causa da questão da pandemia não foi possível. Mas tão logo se abre o espaço aéreo nacional e internacional, nós vamos ter um prazer enorme em receber-vos aqui para o ensino da robótica nas escolas de Angola, que é no ensino privado e no ensino público. Já estão identificados 5 escolas que eu identifiquei, 5 colégios para Ah, é? poderem ensinarem aqui exatamente. Não, vai acontecer, vai Ah, acontecer. que bom. É um projeto que, obviamente, vai enriquecer muito aqui a experiência do ensino das tecnologias de informação e das novas tecnologias aqui em Angola e não tem como. Não tem como. Vai acontecer. E tem de acontecer. Fico feliz, fico feliz. Então, gente, é isso. A gente está a uma tela que separa a gente de Angola nesse momento e olha só que incrível, né? Em tempo real, praticamente. E às vezes a gente acha que as coisas é muito distante, né? Muito longe, é impossível. Olha para vocês verem o que a gente está conseguindo É aprender tudo aqui. próximo, é tudo próximo, é tudo próximo. E É. eu convido os investigadores brasileiros, os professores, a visitarem Angola, porque aqui tem muitos objetos de estudo, tem muito objeto de investigação que pode ajudar o Brasil e Angola e nesta. Sabe que a embaixada do Brasil em Angola tem uma representação muito forte, né? E, aliás, está numa das zonas mais privilegiadas de Luanda, no Mianmar. Então, aqui o Brasil tem uma expressão muito forte. Então, eu convido, só para tu teres noção, quando eu saí do Brasil pela segunda vez, saí de São Paulo, de Minas, São Paulo não, é Guarulhos, de Guarulhos, São Paulo, para Angola, eu viajei com uma investigadora de Rio de Janeiro, saiu de Rio de Janeiro para São Paulo para Luanda, e eu particularmente tive o privilégio, ela estava tentar investigar sobre a cultura angolana, queria escrever um livro sobre a cultura angolana, eu particularmente encaminhei ela para o Ministério da Cultura, para o Museu de História Nacional e outros órgãos que apregoam aqui, portanto, a cultura nacional. E ela se sentiu muito satisfeita. Eu tenho
tenho estado a contactá-la, ela tem estado a me contactar a partir do Rio de Janeiro, temos trocado experiência e tem sido uma coisa muito boa, só para tu ter noção que ela vai voltar outra vez assim que a pandemia terminar. Que legal. Às vezes a gente acha que as Exato. coisas são impossíveis, são difíceis, né? Mas olha só, eu sempre falo que o não a gente já tem. Então não custa nada a gente ir lá e tentar arriscar. E buscar o sim. Exatamente. Então, assim, eu poderia, né? Eu já estava pensando em fazer essa palestra e tal, e eu falei, cara, quer saber de uma? O não eu já tenho. Eu vou lá, vou dar minha cara e falar, professor, o senhor quer dar uma palestra aqui no Brasil? E ele aceitou. Então, assim, eu acho eu volto a falar, eu acho que a gente acha que é tudo muito difícil, pois às vezes são mais simples do que a gente imagina, tá? Abrir a boca, né? Como diz minha mãe. Exatamente. Só perguntar. Só perguntar, não dói, não custa nada. E, gente, é isso. Muito obrigado, professor. E espero que a gente possa se ver pessoalmente, né? Que o senhor possa vir aqui e possa conhecer cada um dessas pessoas que estiveram aqui hoje. Pessoalmente. Eu é que agradeço o convite mais uma vez, a oportunidade de falar para o povo brasileiro, especificamente para um punhado de pessoas ligadas à pedagogia, ao ensino, à cientificidade, à ciência, acima de tudo. Então, qualquer coisa que vocês queiram da nossa parte, nós estamos aqui. Tola Kumos. Tamo junto. Estamos juntos. Então tá, exatamente. Gente. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Obrigado. Vou encerrar a live aqui. Até já. Boa noite, tchau. Tamo junto. Boa noite. Tchau. Tchau a todos. Parabéns, Samu! Beijo, meu amor! Obrigado.